Fê, você não tá ligado no golaço que eu fiz no FIFA ontem. Peguei o Gnabry, rabisquei a defesa inteirinha, carretilha pra cima do goleiro e caixa. Ah, qual é, parça? FIFA? Tá falando sério? O jogo da EA é tudo horrível, cara. Ah, qual foi? Você gosta dos jogos de qual empresa? Hã, Ubisoft, né, paizão? Só nos Assassin's Creed. Ah, aquele lá dos assassinos, nos períodos históricos, né? Até que tem o filme do Michael Fassbender, que faz o Magneto. Esse mesmo. Ó, tem o Syndicate, que é muito louco, que passa na Revolução Industrial, e tem o Unity, que se passa na Revolução Francesa. E o da Revolução Inglesa é qual? Então, não tem. Revoluçãozinha mais sem graça então, hein? Ô, parça, não fala isso não, mano. Revolução Inglesa é brabíssima. Ué, por quê? Ah, sei lá, cara. Será que é porque ela basicamente acabou com o absolutismo na Inglaterra? Ah, pior, né? Era sobre essa revolução aí que o Valdão tava falando esses tempos, né? Essa mesmo. Opa, peraí. Agora que eu percebi, tem um maluco ouvindo essa conversa de doido aqui. Pior, deve estar com tempo sobrando pra estar escutando essa conversa de louco nossa aqui. Você aí que tá do outro lado, você sabe do que a gente tá falando? Bom, já que eu não consigo escutar essa resposta, eu vou te explicar mesmo assim. Fazer o quê? Ficou no vídeo porque quis, né, cara? Ninguém te obrigou. Pra começar, a gente precisa voltar lá no século XVII, um pouquinho antes da Guerra Civil. Bom, e no fim do que nós chamamos de dinastia Tudor, que envolveu algumas figuras, como por exemplo o rei Henrique VII e a rainha Elizabeth I, quem foi assumir o poder lá em 1603 foi o rei Jaime I. E por meio do seu governo ele tentou dar uma freada na burguesia e ao mesmo tempo ajudar os nobres, né? Por exemplo, aumentando os impostos, além do que ele congelou o parlamento, o tornando totalmente nativo de 1614 a 1622. E no geral ele seguiu assim até o fim de seu governo em 1625. Depois do Jaime veio o filho dele, o Carlos I, que governou de 1625 até sua execução em 1649. Em 1640, Carlos fez uma proposta ao parlamento de aumentar os impostos. E o parlamento negou essa proposta, e isso fez com que o rei ameaçasse de fechar o parlamento. Bom, e a partir daí a gente vai ter o que a gente vai chamar, né, de Guerra Civil, que se iniciou em 1640, dividida de dois lados. O primeiro lado era basicamente o exército do rei, né, liderado por Carlos I, e o outro lado era o exército dos burgueses, que era liderado por Oliver Cromwell, basicamente que ele era um líder radical puritano. E em 1642, Cromwell, né, convocou um novo exército modelo, que assim era chamado, também apelidado de Exército de Cabeças Redondas. A decapitação do rei Carlos I marcou o fim da dinastia Stuart e deu início à República de Oliver Cromwell. Em maio de 1649, a República foi oficialmente declarada na Inglaterra e o Oliver foi nomeado protetor da República, o Lord Protector. Foi nesse período que foi implantado o Ato de Navegação, que exigia que os produtos ingleses fossem transportados única e exclusivamente por navios ingleses, o que trouxe um avanço para a marinha. Em 1653, o Oliver instaurou uma ditadura na Inglaterra por causa da relação dele com o parlamento, que deu uma estremecida e eles não estavam se conversando. Mais pra frente, em 1657, ele trouxe de volta o parlamento, mas infelizmente ele não conseguiu fazer muita coisa porque ele faleceu no ano seguinte. Bom, e depois disso, em 1658, quem assumiu o trono, quem assumiu o lugar dele no geral, foi Richard Cromwell, exatamente, seu filho. E pra ser bem sincero, ele foi um rei bem fraquinho, não conseguiu conter direito a revolta da burguesia e não durou muito. Né? E por isso que em 1660 trouxeram para o poder Carlos II. Sim, o rei que basicamente era o filho do rei decapitado durante a Guerra Civil. Tinha como isso dar certo? Eu não sei. Mas no geral ele durou até sua morte, teve um mandato por um bom tempo. Enfim, quando esse rei assumiu, quando Carlos II assumiu, não demorou muito tempo para ele trazer de volta, né, características do absolutismo para o seu governo e com isso enfraqueceu o parlamento, que acabou sendo dissolvido pelo próprio rei em 1681, que governou sozinho até 1685, né, que foi o ano da sua morte. O Jaime II, irmão do Carlos II, restabeleceu relações com a igreja, concedendo alguns privilégios aos católicos, como por exemplo a isenção do pagamento de impostos, que revoltou o parlamento, que era composto na sua maioria pelos calvinistas. A filha de Jaime II era casada com Guilherme de Orange, e os parlamentares chamaram a filha do Jaime para ser a nova rainha da Inglaterra.
Assim, o Guilherme se viu com medo de que sua esposa viesse a ser mais poderosa que ele. Então ele invadiu a Inglaterra e tirou Jaime II do poder. Essa tomada da Inglaterra não teve mortes. Foi um processo que não derramou sangue. E devido a essa ausência da derramação de sangue, foi conhecido como Revolução Gloriosa. Bom, o Guilherme de Orange foi nomeado Guilherme III da Inglaterra e os parlamentares fizeram ele e sua esposa assinarem um Bill of Rights, que assegurava a limitação do poder ao rei, tornando as decisões políticas da Inglaterra exclusivas do parlamento. Bom, e o resultado de tudo isso vai ser basicamente uma Inglaterra com que a gente vai chamar de monarquia parlamentarista, que nada mais é que uma monarquia no qual o poder do rei ele é delimitado por meio do parlamento, ou seja, o rei ele vai virar um símbolo de poder, vai virar um símbolo para a população, mas as decisões políticas e econômicas no geral vão ser tomadas por meio do parlamento. Né? O rei não vai poder mais agir de forma, como é que a gente pode dizer, com tanta liberdade assim, de forma inconsequente, né? Como a gente via, por exemplo, no absolutismo, que o rei poderia fazer tudo o que ele quiser sem consultar absolutamente ninguém. Nesse caso, agora vai ser totalmente diferente. Não vai haver mais o absolutismo na Inglaterra. E também houve a Declaração dos Direitos de 1689, né, que vai assegurar a liberdade religiosa para a população. E por último, mas não menos importante, vão surgir leis que ajudaram os burgueses, o que acabou acarretando no surgimento das primeiras indústrias na Inglaterra. E aí, Guilherme, depois de tanta coisa que a gente acabou de explicar aqui para essa pessoa que está vendo a gente do outro lado da tela, você ainda tem coragem de virar para mim e falar que a Revolução Inglesa é sem graça? Pois é, irmãozinho, continuo achando a mesma coisa que antes. Revolução Francesa muito mais da hora. Ah, vai se lascar então, volta lá jogar seu FIFA então. E você aí do outro lado, hein? Tá aqui ainda por quê? Pode ir embora já, acabou a conversa, vaza, rala, pica a mula daqui.